falar do magnésio, esse importante cofator de mais de 300 enzimas no organismo, envolvidas em funções como síntese de proteínas, neurotransmissão e condução neuromuscular, em importantes funções metabólicas como controle glicêmico, homeostáticas como a pressão arterial e o metabolismo energético e também com funções cofator importante na síntese do DNA e do RNA e na síntese do glutatião, importante detoxificante e antioxidante. Lembrando que o ATP ele só consegue realizar suas funções de doação de energia se estiver ligado ao magnésio. Em relação à nossa dieta, os estudos mostram que na dieta ocidental nós só estamos consumindo em torno de 50% da RDA de magnésio. Nos últimos 100 anos, a ingesta de magnésio ela caiu mais do que 50%, mais que a metade, era de 500, e hoje estamos em 225 miligramas mais ou menos, e os maiores percentuais de deficiência encontram-se entre os adolescentes, indivíduos obesos e também nos idosos. Estudos nos Estados Unidos mostram que em torno de 60% da população não ingere as quantidades mínimas necessárias de magnésio. Isso está disseminado na Europa também. Uma avaliação de 4 países mostrou que em nenhum deles chegou a 50% da ingesta mínima necessária de magnésio. O professor Bruce Ames, em 2006, propôs a teoria da triagem, através da qual, segundo a qual, quando o organismo tem deficiência de micronutrientes, ele prioriza a utilização desses micronutrientes para as ações que determinem sobrevivência a curto prazo e reprodução, obviamente deixando para um segundo plano outras funções, como por exemplo o reparo do DNA. Então, no caso de pacientes com deficiência, indivíduos com deficiência dietética de magnésio, o organismo vai priorizar para algumas funções, entre as quais não estão, por exemplo, o reparo aos danos do DNA, o que pode gerar risco de doenças crônicas. Estudos epidemiológicos como esse mostram que os indivíduos com níveis baixos de magnésio, nesse trabalho, mais de 14 mil indivíduos, principalmente entre os homens, houve maior mortalidade geral, maior mortalidade por doença cardiovascular. Lembrando que não há uma unanimidade nesse tipo de trabalho e também em algumas situações clínicas o magnésio em excesso também pode trazer efeitos deletérios. Aqui uma revisão de 7 trabalhos prospectivos em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, em que níveis elevados de magnésio determinaram maior risco de morte. O metabolismo do magnésio, resumidamente, é esse aqui. A gente tem uma ingesta aproximada de 360 miligramas, cerca de 1/3 disso é absorvido. O magnésio no soro, então, é distribuído para os tecidos onde ele vai ser armazenado. O rim tem um papel importante na manutenção da homeostase do magnésio, já que filtra 2.400 miligramas e reabsorve quase esse total, 2.300 miligramas. Lembrando que 99% do magnésio corporal está no osso, no músculo e em outros tecidos. Então, o magnésio circulante, o magnésio dosado no soro, ele reflete muito mal as reservas de magnésio do organismo. 50% a 60% do magnésio corporal está depositado no osso. Lembrando algumas situações clínicas que podem cursar com hipomagnesemia, além das doenças do trato gastrointestinal que cursam, obviamente, com uma situação desabsortiva. Eu quero chamar a atenção para os pacientes diabéticos, pacientes em uso de diurético, que aumentam a eliminação de magnésio pelo rim. Nós vimos a importância do rim na manutenção da homeostase do magnésio.
Indivíduos em uso de inibidores de bomba de prótons, que inibem os transportadores de magnésio no interócito, então diminui a absorção do magnésio na dieta. E a menopausa, que leva também a uma menor reabsorção renal, porque o estrogênio ele ativa o canal no túbulo renal que faz a reabsorção de magnésio. Então são situações clínicas frequentes no dia a dia, ou seja, pacientes diabéticos, pacientes em uso de diuréticos, em uso de inibidores de bomba de prótons, em mulheres na menopausa. Nós temos que ficar atentos à possibilidade da existência de hipomagnesemia. Embora os níveis de referência vão de 1,7 a 2,1 mg por decilitro, e naquele trabalho que eu mostrei que aumentou a mortalidade, se a gente for olhar, só uma pequena percentagem dos indivíduos tinham níveis de magnésio abaixo de 1,7. Dificilmente nós vamos ver no nosso dia a dia, em pacientes rígidos de ambulatório, indivíduos com níveis tão baixos de magnésio, porque quando a dieta é muito pobre em magnésio, o organismo retira o magnésio do osso para manter o magnésio circulante. Já existem alguns autores que sugerem que o nível ideal de magnésio deva ficar em torno de 2,06, e aí que equivale aqui a 0,85 nanomol por litro, que a gente vê que metade da população apenas daquela amostra tinha níveis acima de 2,06. E por que isso? Porque quando você avalia indivíduos, por exemplo, com níveis em torno de 1,82 de magnésio, 50% deles ainda têm sintomas de hipomagnesemia. Com 1,94, 10% dos indivíduos ainda têm sintomas de hipomagnesemia. Então, provavelmente, esse indivíduo que tem o magnésio 1,8, 1,9, a gente também já deve estar alerta para a possibilidade do indivíduo estar apresentando sintomas de hipomagnesemia. Lembrando também que algumas situações clínicas, o estresse crônico frequente também no nosso dia a dia, podem desviar o magnésio do compartimento intracelular para o extra, gerando então uma falsa normalidade nos níveis de magnésio. Já comentei isso, que quando você tem uma redução da ingesta, ocorre uma retirada do magnésio do osso para manter o magnésio circulante, essa dosagem de magnésio, então, ela é um retrato muito pobre das reservas orgânicas de magnésio. Mesmo a dosagem do magnésio na membrana do eritrócito também não é um espelho, um retrato ideal das condições de magnésio. Existe um teste de carga de magnésio, em que você faz uma sobrecarga de magnésio e avalia a eliminação renal, que seria a eliminação urinária, que seria o padrão ouro, mas de difícil aplicabilidade na clínica. Alguns sintomas de hipomagnesemia: pode ocorrer hipopotassemia, porque a baixa do magnésio desloca o potássio para o extracelular e o potássio é eliminado. Hipocalcemia, porque na ausência de magnésio, a paratireoide não libera a quantidade de paratormônio necessário para responder à queda do cálcio, que é o parâmetro fisiológico para o eixo do cálcio, da vitamina D. Sintomas relacionados à hiperexcitabilidade neuromuscular, principalmente cãibra, mas também tremor pode ocorrer, principalmente tremor essencial. Distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, alteração do metabolismo glicêmico, aumento da resistência à insulina, e alterações cardiovasculares, como hipertensão e arritmias cardíacas, principalmente extrasístoles, supra e ventriculares. Alguns efeitos do magnésio importantes: na musculatura lisa vascular, ele atua como um bloqueador de canal de cálcio, então ele determina a vasodilatação. Ainda na parede arterial, ele ativa a óxido nítrico sintase, ele aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, que também é um vasodilatador, também inibe a agregação plaquetária, e o magnésio, além da ação através do óxido nítrico, também aumenta a síntese de prostaglandina I2, que também diminui a agregabilidade plaquetária. Então o magnésio tem uma ação importante de protetor do endotélio,
e de vasodilatação da musculatura lisa arterial. Aqui um trabalho com magnésio avaliando a função endotelial em pacientes com doença arterial coronariana estável, receberam uma dose relativamente alta de magnésio, 730 mg, contra placebo, durante 6 meses. No começo do trabalho já se mostrava uma relação entre o magnésio e a dilatação fluxo-mediada da artéria braquial, que é um parâmetro de avaliação de biodisponibilidade do óxido nítrico, de função endotelial, e em resposta à intervenção houve no grupo tratado um aumento importante desse parâmetro, da dilatação fluxo-mediada, enquanto o grupo placebo, esse parâmetro permanece estável. Uma meta-análise de 11 trabalhos, com mais de 540 indivíduos, com doses entre 365 e 400 mg ao dia de magnésio, também mostrou uma redução dos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica com essa intervenção. Em relação ao diabetes, há uma relação de mão dupla entre o magnésio e a resistência à insulina, porque os pacientes com diabetes têm uma tendência a uma maior excreção renal de magnésio, principalmente quando eles têm glicosúria. A diminuição de magnésio pode estar presente em quase 50% dos pacientes diabéticos. E, por outro lado, a deficiência de magnésio compromete o metabolismo de carboidratos, então diminui a sensibilidade à insulina, diminui a capacidade do organismo de metabolizar a glicose, que proporciona, então, que deriva, então, maior risco de complicações do diabetes, que por sua vez determina maior perda de magnésio na urina. Existem mecanismos já identificados da relação do magnésio com a sinalização insulínica, não só na célula beta, que está demonstrado que o magnésio é necessário para a liberação de insulina pela célula beta, e nas células da periferia o magnésio também é necessário para uma perfeita sinalização da cascata da insulina, que determina os efeitos metabólicos da mesma. Existem diversos trabalhos de intervenção na literatura, esse é um deles, indivíduos com magnésio normal e síndrome metabólica que receberam 365 mg de magnésio por dia contra placebo durante 6 meses, e esse trabalho mostrou uma melhora do controle glicêmico mesmo nesses indivíduos, ou seja, nos quais não havia redução da magnesemia, como eu falei, provavelmente porque a magnesemia que nós temos acesso de exame laboratorial não é um bom retrato das reservas corporais de magnésio. Por outro lado, a deficiência de magnésio, como ela não é detectada por esse parâmetro, ela pode estar comprometendo a sinalização da insulina. Então, avaliar a possibilidade da reposição de magnésio nos indivíduos diabéticos é fundamental. Existem outros trabalhos aqui, então alguns exemplos de trabalhos que mostraram resultados de melhora de parâmetro metabólico com a suplementação de magnésio em indivíduos diabéticos. Em relação à osteoporose, existem efeitos diretos e indiretos da deficiência de magnésio. Em relação aos efeitos diretos, a deficiência de magnésio altera a formação dos cristais de hidroxiapatita, alterando o colágeno e diminuindo a resistência do osso. Por outro lado, a diminuição de magnésio leva diretamente a uma ativação de osteoclasto, diminuição de ativação de osteoblasto, trazendo esse equilíbrio da remodelação óssea mais próximo da reabsorção. Os efeitos indiretos, como eu havia falado já, a diminuição do PTH, mesmo na vigência de hipocalcemia, altera todo o metabolismo do cálcio, o estresse oxidativo e a inflamação que se associam à deficiência de magnésio também podem ativar a reabsorção óssea, lembrando que o osteoclasto é um macrófago modificado, e a própria disfunção endotelial poderia estar relacionada ao menor fornecimento de fluxo para o osso, levando então
a osteoporose. Em relação ao sistema nervoso central, pacientes com ansiedade, o magnésio bloqueia um canal NMDA, canal que responde ao glutamato e que permite a entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico. O magnésio, então, atua bloqueando esse canal, diminuindo, então, ou impedindo a entrada de cálcio em excesso no neurônio pós-sináptico. Esse é um trabalho com pacientes com ansiedade, em que a reposição de magnésio ou a reposição de magnésio 300 mg ao dia associada à vitamina B6 diminuiu o score de escala de depressão e ansiedade nesses indivíduos já a partir de 4 semanas, com resultados mantidos após 8 semanas de tratamento. Em relação à suplementação, existem várias formas de suplementar o magnésio, sais, magnésio quelado. A questão do sal, ela gera um problema, porque o sal ele precisa do pH baixo para se dissolubilizar, e conforme essa molécula cai no duodeno, em que o pH começa a aumentar, ela pode solubilizar novamente, se ligar a íons como o ácido fítico, fitato, fósforo, e essas moléculas não serão absorvidas e pode puxar água para dentro do trato para a luz do tubo gastrointestinal, gerando diarreia. O magnésio quelado ele vem como uma solução para esse tipo de problema. O mais comum é aquela glicina. Por quê? Porque não precisa de solubilizar, né? O magnésio, o complexo que está quelado, ele é absorvido diretamente, então você não tem dependência de questão de pH para dissolubilizar, e a quelação, ou seja, o magnésio quelado, outros íons também, mas aqui no caso o magnésio quelado, ele fica protegido de se ligar a esses outros ânions, como fitato, etc., que impediriam a sua absorção. Então, o ideal hoje é você fazer o magnésio quelado. Em algumas situações clínicas, você pode optar por uma ou outra apresentação específica, ou no caso do sistema nervoso central, em que os trabalhos em animais mostram que o magnésio treonato e o magnésio taurato, eles teriam uma maior penetração no sistema nervoso central. Então, nesses indivíduos, então, pacientes com distúrbios do humor, ou mesmo em casos de prevenção de déficit cognitivo, talvez fossem as formas ideais de serem usadas, lembrando que os trabalhos mostram uma maior penetração em torno de 15 a 25% dessas formas quando comparadas, por exemplo, ao magnésio malato. No músculo, o magnésio malato ele tem maior penetração, então, dependendo, eventualmente, em alguma situação clínica específica, você pode optar por um tipo específico de apresentação do magnésio. Aqui tem algumas referências sobre o magnésio treonato. Quem quiser se aprofundar no assunto, os trabalhos mostram uma penetração em torno de 15% a mais no sistema nervoso central com essa forma de apresentação do magnésio, lembrando que cada 2.000 miligramas tem em torno de 145 miligramas de magnésio. É importante a gente enfatizar a necessidade de tentarmos oferecer o magnésio na forma de nutriente para os nossos pacientes. Nem sempre a suplementação através de cápsulas seria o ideal. Então, sementes como, por exemplo, a linhaça, cada 10 gramas de linhaça tem em torno de 38 miligramas de magnésio. Leguminosas podem ter quase 90 miligramas de magnésio a cada 100 gramas. Cereais integrais, frutas, chamam atenção por o abacate e para a banana. A castanha de caju e outras nuts também têm quantidades importantes de magnésio. Aqui no caso da castanha de caju, cada 30 gramas em torno de 82 miligramas de magnésio. Os vegetais de folha verde, de uma maneira geral, o magnésio está muito ligado à clorofila, então cada 100 gramas de espinafre tem também em torno de 82 miligramas
de magnésio, e entre os peixes o salmão seria uma das principais fontes. Então, o objetivo dessa apresentação foi trazer algumas atualizações em relação à aplicabilidade clínica do uso do magnésio, a importância de avaliar a sua suficiência nos pacientes, a importância da suplementação em alguns indivíduos e principalmente também chamando a atenção para as fontes nutricionais desse importante nutriente. Obrigado e até a próxima.